Olá, tudo bem com vocês? Qual é o risco que corre o Brasil e a democracia quando a gente vê despontar para o cenário nacional um Nicolas Ferreira? Principalmente depois que ele fez aquele vídeo sobre o Pix, que já passou da casa de 300 milhões de visualizações. Esse cara ganhou milhões e milhões de seguidores. E isso representa uma ameaça terrível para o país, para a democracia e para a política. Porque esse tipo de político começa a virar febre no Brasil, que eu chamo de político de rede social. É bom que se diga que a gente já viu Bolsonaro ser eleito usando as redes sociais. Depois a gente viu Pablo Marçal surfar nessa onda da rede social. Gustavo Lima já disse que pode ser candidato. E agora, quem está surfando nessa onda é Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira não aprovou um projeto como deputado. E a pergunta que eu faço é: como é que alguém que não aprovou nenhum projeto para o país, apenas porque faz ataques ao governo usando uma rede social e usa uma fala extremista, religiosa, usa uma fala conservadora, que consegue pegar boa parte do eleitorado, principalmente os mais jovens, esse cara vai ganhando status no Brasil de alguém popular, mesmo sem esse alguém ter nenhuma relevância para a política. Repito, sem nenhum projeto aprovado. E como a gente explica esse fenômeno? Deixa eu dizer algo para vocês. No final da década de 90, nós tivemos no Brasil um movimento religioso chamado de G12. Esse movimento foi trazido para o Brasil por um pastor colombiano chamado de César Castellano. E como é que funcionava esse movimento? Esse movimento é o seguinte: você tinha um grupo de gente que era discipulado, e esse grupo de pessoas tinha uma incumbência. Qual? Ganhar 12. E o cara que tinha incumbência de ganhar 12, que ele tinha acabado de se converter à fé cristã, dentro de 3, 4 meses ele ganhava esses 12. Só que tinha um porém. Quando ele ganhava esses 12, ele virava líder dos tais. E qual que era a crítica para quem estava dentro do movimento e para quem estava fora do movimento? A crítica era a seguinte: olha, o objetivo principal, que era encher as igrejas, era ganhar pessoas, esse objetivo está sendo alcançado. Só que tem um porém. Esse rapaz que se converteu à fé cristã há 4 meses, 5 meses, 3 meses, ele não tem estrutura nem para ele. Como pode liderar 12? 24, 36, 48. Não pode. Que foi, inclusive, desse movimento que surgiu as igrejas em células no Brasil. Não é a questão de você ter o político, de você ter o popular, de você ter o cara da rede social, de você ter o cara com milhões de seguidores. A questão não é essa. Em um país como o Brasil, de uma desigualdade social monstruosa, de um país racista, homofóbico, misógino, a gente não pode colocar no poder alguém que ficou popular pela rede social. E esse é o Nicolas Ferreira. Alguém popular pela rede social. Alguém do extremismo. Alguém do bolsonarismo. Então há um risco muito grande
para a democracia. Por quê? Porque cada função você precisa de gente especialista. Você precisa de gente com currículo. Então eu costumo dizer que se você precisar de um piloto de avião, você não vai chamar um médico. E que se você precisar de um médico, você não vai chamar o piloto de avião. Por quê? Porque a gente quer pessoas especialistas nas suas áreas. É assim que a gente consegue resultados de excelência. É assim que a gente consegue resultados práticos. Mas parece que no mundo da política atual, inaugurada principalmente por Jair Bolsonaro, a gente agora tem um modo de ver política que não importa currículo. Porque vamos lá. Quantos projetos o Bolsonaro aprovou quando esteve no poder? Não estou falando nem quando presidente. Antes. Não aprovou nenhum projeto. Pablo Marçal. O que Pablo Marçal já fez pela política brasileira? Qual o currículo que tem Pablo Marçal? Nenhum. Qual o currículo político que tem Gustavo Lima? Não tem. Em qualquer área. Para que você chegue, por exemplo, à presidência da República. Porque agora a fala é que o Nicolas, inclusive, tem um sonho de um dia sentar na cadeira da presidência. Mas sempre a gente precisou de pessoas com currículo. Até se você for respeitar uma hierarquia, as pessoas começavam por baixo, que iam pegando experiência, que iam fazendo política, que iam tendo conhecimento da comunidade, que ia se familiarizando com pessoas, que elas tinham serviços prestados à população. E aí eu fico pensando, você já imaginou um dia Nicolas Ferreira com esse nível de ignorância política? O cara que teve a capacidade de inventar essa mentira sobre o Pix. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é que ele é um fenômeno, como muita gente acha que ele é. É que as pessoas não entendem que quando você inventa o que eles chamam por aí de a boa mentira, o que é a boa mentira? O cara inventou uma história sobre alguma coisa que interessa a todo mundo, que é o Pix. Então, de repente, esse cara ganha uma fama e um status que nem pertence a ele. Ele não é fenômeno de nada. Porque ele não tem serviços prestados na prática, ele não fez nada pela população para ninguém. Repito, sem nenhum projeto aprovado. Como que alguém vira um fenômeno? Como o Pablo Marçal, que na eleição para a Prefeitura de São Paulo, o cara ficou próximo ali do primeiro e do segundo colocado, mas com qual currículo? Porque em qualquer lugar você precisa de gente com currículo, com história, com histórico, com capacidade. Não é uma rede social que vai fazer o outro. Então, Nicolas Ferreira é um risco à democracia. Porque usando uma rede, ele fez o governo recuar na questão do Pix. É o típico cara que cresce às custas do outro. Porque ele poderia estar crescendo, apresentando os projetos dele para o país, como deputado. Mas isso não está acontecendo, não tem nada a apresentar. Não tem nada a acrescentar à política nem ao país. É apenas uma fala em que você cresce subindo sobre o outro. Porque veja, o cara quer crescer
com o sonho de um dia chegar à presidência da República às custas do Lula, que é o que ele faz hoje. Que isso não é, gente? Que entre nós, isso não é oposição. Isso não dá certo. Então, eu quero deixar um alerta aqui para todos nós, que a gente não pode pôr no poder político de rede social. Quem tem que estar no poder são os políticos tradicionais. Tradicional no sentido de que o cara tem serviços prestados. O cara começou de baixo, o cara veio galgando. Porque a gente não pode inaugurar no Brasil a era do político de rede social. Que, inclusive, Bolsonaro está provando do próprio veneno. Porque usa uma rede social para atacar os adversários, atacar o governo, fazer a política baixa, vil, apequenada, para não dizer suja, não tem proposta, não tem nada a acrescentar, a fala é que o outro é um comunista. E agora ele começa a provar daquilo que ele fez com seus adversários. Porque agora virou febre, qualquer um que ficar popular na rede social pode ser candidato. Recentemente a gente viu ele morrendo de medo de Pablo Marçal. Porque Pablo Marçal fez esse joguinho que agora faz o Nicolas Ferreira e começa a ficar famoso essa gente. E os verdadeiros políticos, aqueles que prestaram serviços à população desde os seus primórdios na política, mas não são midiáticos, não são um cara da rede social, essa gente começa a ficar para trás. E qual que é o resultado disso? A destruição do processo democrático. A destruição da política, a destruição da democracia. É assim que as democracias vão morrendo. Porque agora o cara não precisa ter nada para apresentar. Como Nicolas Ferreira não tem nada para apresentar. Nada. Mas agora está ficando famosinho. Agora querem até criar uma lei para que diminua a idade mínima para ser senador, para ser presidente, para ser governador. Para que ele, como é um menino ainda muito jovem, possa se candidatar. Você imagina amanhã Nicolas Ferreira com esse grau de ignorância na presidência da República, com todo esse preconceito que ele transpira. Então isso é perigoso demais. Com essa transfobia, com essa atitude extremista, quando o assunto é religião, e ele é especialista em atacar o governo, crescendo às custas do outro. Que coisa horrível. Ficando famoso sem ter nenhum currículo, usando o currículo do outro. É inacreditável. Como foi com o Sérgio Moro? Sérgio Moro, que não era ninguém, usou o nome do Lula para se promover e hoje é um senador da República. Esse é o caminho que estamos seguindo. Isso é de um perigo absurdo. Porque a rede social, mal usada, ela pode decidir uma eleição. Não pode, gente. E aqui esse vídeo é para alertar o eleitor. Não entre por esse caminho. Precisamos de políticos, não de gente que se dá bem numa rede social, que tem seguidores, que arrastam multidões. Não serve.
Então, não adianta ter alguém midiático que não sabe fazer política. Como era a crítica ao movimento G12. Não adianta a gente crescer, ficar gigantesco, ter um monte para se gabar e dizer, ó, a gente tem membro à torta e à direita, mas não tem estrutura espiritual, cristã, do discipulado, do ensinamento, da experiência, da vivência, do conselho. Não adianta. Não adianta porque é Nicolas Ferreira, que teve um vídeo que deu mais de 300 milhões de visualizações, ser ele um político que amanhã pode ser um governador, um senador ou até um presidente da República. O que o país tem a ganhar com isso? Absolutamente nada. Pelo contrário, é a derrocada da política e da democracia. Então não caia nessa, não entre por esse caminho. Esse caminho destrói a democracia. E Nicolas Ferreira é perigoso. Porque usa aquilo que pode alcançar milhões e milhões de pessoas. Que é uma rede social, mesmo sem ter nada a apresentar para o país. Então, gente, esse caminho é o pior caminho possível para uma nação. A gente não tem que entrar por esse caminho. Porque hoje a rede social, principalmente para aqueles que não têm nenhum pudor de fazer fake news, como é a questão do Nicolas Ferreira, de produzir fake news, atacando o governo porque não é da sua ideologia política, isso vai nos levar ao caminho do caos. E a democracia corre sérios riscos. Tá bom, gente? É o que eu tinha a dizer para vocês. Eu fico por aqui e peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E para você que é inscrito no meu canal, considere que por um valor de R$ 6,99 você se torna membro e me ajuda aqui nesse trabalho cotidiano. E você que não tem condições de me ajudar mensalmente com esse valor, quando você for deixar o teu comentário, vá lá, não valeu demais. Deixe qualquer valor que você vai estar me ajudando aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado.